Boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão da apresentação do estudo sobre os estudantes nacionais e internacionais no acesso ao ensino superior. É uma iniciativa do EdLog e esta sessão tem o objetivo não só de apresentar o estudo, as suas principais conclusões e as recomendações de políticas públicas propostas pelo Conselho Consultivo do EdLog, mas também estabelecer um debate acerca de algumas das principais conclusões, para o qual temos um painel com especialistas e também decisores políticos que nos podem ajudar a perceber que caminhos se podem traçar a partir dos dados e das conclusões a que chegaram os especialistas que fizeram este trabalho. Antes de mais, vamos assistir a um pequeno vídeo síntese sobre estas conclusões, que há de servir de ponto de partida para a conversa que teremos na próxima hora. As Nações Unidas definiram como objetivo de desenvolvimento sustentável para a educação garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas persistem desigualdades na generalidade dos países, evidentes em todas as fases das trajetórias dos estudantes, desde o acesso à participação, passando pela retenção, o abandono, a conclusão e as oportunidades de carreira. A União Europeia tinha como objetivo garantir que, em 2020, 40% dos indivíduos com idade entre os 30 e os 34 anos concluíssem uma formação de nível superior. Mas se em 2019 a média da União Europeia era já cerca de 42%, Portugal situava-se ainda nos 36%. Apesar da generalização do acesso ao ensino superior que se tem verificado em Portugal desde a Revolução de 74, persistem desigualdades que não se esgotam no momento de aceder a este nível de ensino. Aqueles que decidem continuar a estudar e que reúnem condições para aceder a uma instituição de ensino superior têm de fazer opções relativas ao curso, à instituição ou até à mobilidade geográfica. São, portanto, várias as condicionantes que influenciam as escolhas dos estudantes. Por isso, quando falamos no acesso ao ensino superior, importa perceber: quem são os estudantes que aí chegam? Que escolhas fazem? Que condições têm ao longo do seu percurso académico? E como transitam para o mercado de trabalho? O mais recente estudo do EduLog procurou identificar as desigualdades dos estudantes no ensino superior, desde o acesso ao sucesso, passando também pela permanência e pelo abandono do seu percurso académico. Os dados mais recentes mostram que, da totalidade de alunos que concluiu o ensino secundário, apenas 40% concorrem ao ensino superior. Destes, cerca de 14% não entraram neste nível de ensino em 2020, sendo Lisboa e Porto os distritos com maiores proporções de candidatos e aqueles que tiveram a maior percentagem de estudantes a ficarem de fora, cerca de 62%. Os dados mostram que os estudantes que obtêm colocação preferem as universidades, em detrimento dos institutos politécnicos, e as instituições de ensino superior do distrito onde residem. Em 2019, mais de 61% dos matriculados provinham do próprio distrito de residência. Analisando o perfil socioeconómico dos estudantes, verifica-se que é no ensino universitário que estão os estudantes cujos pais têm mais habilitações académicas. Se no ensino universitário as percentagens de pais com o ensino superior variam entre os 32% e os 40%, no ensino politécnico não ultrapassam os 23%. Analisando o número de bolseiros, constata-se que é no subsistema politécnico que a percentagem é superior, com 37% dos estudantes a recorrerem a este apoio. Relativamente ao abandono dos estudos, os dados mostram que varia entre subsistemas, tipos de curso e áreas de formação, sendo o abandono menor no subsistema universitário e nas áreas STEM. Também a propensão ao desemprego varia entre subsistemas, tipos de curso e áreas de formação. Em 2020, Matemática e Estatística, Saúde,
serviços de segurança, ciências da vida, engenharia e técnicas afins e informática foram as áreas de formação com menor propensão ao desemprego. No extremo oposto situam-se a proteção do ambiente, informação e jornalismo, serviços pessoais e serviços sociais, com médias superiores a 7%. Analisando-se a transição para o mercado de trabalho e a empregabilidade dos diplomados do ensino superior, os dados mostram que os cursos com menor propensão ao desemprego são os oferecidos pelas universidades, em particular do setor público, aqueles que têm mais vagas, os que têm maiores cotas para estudantes maiores de 23 anos e os com proporções menores de estudantes internacionais. De facto, nem só de estudantes portugueses é constituído o ensino superior. Nos últimos 10 anos, assistiu-se a uma duplicação no número de estudantes internacionais, ainda que predominantemente oriundos de países pertencentes à CPLP, como o Brasil, a totalizar 41%. É no ensino superior público e no ensino universitário que se concentram os estudantes internacionais, sobretudo em instituições da região norte e da área metropolitana de Lisboa, que conheceram um aumento significativo da procura na última década. Ciências sociais, administração e direito e engenharia, indústrias transformadoras e construção são as áreas científicas mais escolhidas por estes estudantes, tendo a área da saúde apresentado o maior crescimento em termos proporcionais na última década. A análise dos dados mostra que as instituições de ensino superior portuguesas atraem estudantes estrangeiros, sobretudo do Brasil e das antigas colónias, países com afinidades culturais, de língua oficial portuguesa e com um custo de vida baixo. Esta circunstância impede um recrutamento verdadeiramente internacional, já que a língua portuguesa se assume como um dos critérios principais na escolha destes estudantes. Conhecer o perfil dos estudantes permite perceber até que ponto a massificação que o ensino superior conheceu nas últimas décadas é sinónimo de eliminação de desigualdades. A origem socioeconómica dos estudantes, o seu percurso escolar ou a sua origem geográfica são exemplos de fatores potencialmente geradores de desigualdades e que têm tido um papel no acesso e na permanência dos estudantes no ensino superior em Portugal. Como dizia, temos um painel de especialistas e decisores políticos para comentar e também para debater as soluções possíveis que decorrem das conclusões deste estudo. Começo à minha direita por Carla Sá, professora auxiliar do Departamento de Economia da Universidade do Minho, é a coordenadora deste estudo, também investigadora do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais e do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior. À sua direita está António Fontanhas Fernandes, presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, foi reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro entre 2013 e 2021 e também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas entre 2017 e 2020. Passando para a minha esquerda, Tiago Estevão Martins, eleito pelo Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra como deputado da Assembleia da República desde 2019. O coordenador do PS na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, entre 2015 e 2019, desempenhou também o cargo de técnico especialista no gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Online, junta-se a nós Cláudia André, também deputada, mas eleita pelo Partido Social Democrata, pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, também na legislatura que começou em 2019. É coordenadora do PSD na mesma Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e a vice-coordenadora para a Educação e Desporto no Conselho Estratégico Nacional do Partido. Também online está connosco o Alberto Amaral, do Conselho Consultivo do EDLOG, que mais adiante conversará também, intervirá também sobre o que foram as recomendações deixadas pelo Conselho Consultivo do EDLOG na sequência das conclusões deste estudo. Começo por Carla Sá, para lhe colocar uma questão que tem a ver com aquela que é
para mim, a principal conclusão a que chega este estudo, ou pelo menos a grande tendência que identifica, o ensino superior não tem sido sinónimo de eliminação de desigualdades. Parece, a pergunta é um pouco provocadora, mas é esse o seu objetivo, que a massificação que aconteceu após o 25 de Abril não foi verdadeiramente uma democratização. O que é que falta para que o ensino superior cumpra o seu papel de promotor da mobilidade social? Pronto, é verdade que, de facto, a massificação do ensino superior não significou o fim das desigualdades. É verdade também que resultou na redução de algumas, portanto, neste momento nós temos um corpo de alunos no ensino superior mais diverso e proveniente não apenas de backgrounds socioeconómicos mais favorecidos, mas também temos já alguma representatividade de grupos de estudantes menos favorecidos. A verdade é que depois as dificuldades passaram para fases ou para pontos diferentes, digamos, deixaram de estar tanto na participação ou não no ensino superior e passaram a estar no tipo de instituições que os estudantes frequentam, nos cursos e nas áreas de estudo, que muitas vezes estão depois associadas no mercado de trabalho, a maior ou menor empregabilidade. Pronto, e, de facto, nesse sentido, como falávamos há bocadinho, já foi feito um grande caminho, mas ainda há um grande caminho a fazer no sentido de garantirmos que os estudantes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, primeiro, continuem a entrar ainda mais para o ensino superior, a participar ainda mais, e aqueles que participam, a participarem, a poderem ter acesso também aos cursos mais seletivos, às instituições mais seletivas, e, portanto, podermos conduzi-los, digamos, no sentido de depois também terem acesso a melhores situações no mercado de trabalho. Fontinhas Fernandes, esta é uma questão que tem a ver com a estrutura socioeconómica do país ou também tem a ver com a qualidade do acesso à informação? Eu pergunto isto porque há uma das conclusões também que me chama a atenção neste estudo, é que uma boa parte dos alunos não preenchem todas as opções de candidatura e mesmo depois do momento em que estão fora ou não são colocados na primeira fase, acabam por não ir à segunda fase. Os alunos são suficientemente informados sobre as suas opções e como é que funciona a mecânica do Concurso Nacional de Acesso, por muito que ele seja estável há mais de 2 décadas. Destas conclusões do estudo, o que é que permite-lhe tirar algum tipo de ilações sobre a qualidade da informação que chega aos estudantes potenciais candidatos ao ensino superior? Bom, permita-me só dar uma pequena nota, que primeiro é preciso deixar claro que Portugal deu um enorme salto em matéria de ensino superior e há muito mais estudantes, e os números mais recentes lançados pelo próprio Ministério apontam que metade da população com 18 anos já está no ensino superior e já atingimos a meta europeia no terceiro trimestre de 40%. Isto é um salto, o que não significa que tenhamos que dar um novo impulso. E este estudo vem trazer informação adicional aos bons resultados que Portugal tem vindo a atingir. Poderíamos dar ao nível da internacionalização, ao nível da colocação de estudantes em instituições do interior. Portanto, há todo um conjunto de indicadores que são muito positivos. Estas situações também agora vão-se agravar com a Covid. E dava nota, por exemplo, de um estudo da Economist há cerca de um mês, que dizia que não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, na China, na Ásia, as famílias recorrem de cada vez mais a explicações, a atividades extracurriculares. Isto foi fruto da pandemia, que vai aumentar as desigualdades. Portanto, essas desigualdades existem e isso temos que reconhecê-las. E é este ponto que temos que fazer. Agora, o facto de muitos jovens só se inscreverem, ainda não optarem por todas as colocações, significa que eles querem só absolutamente aqueles cursos naqueles locais. Porque o que o estudo também diz é que, de cada vez mais, há uma menor mobilidade na escolha do estudante. Eles optam por ficar na área da residência, o que tem a ver também por fatores económicos. Portanto, o que me parece aqui assim neste momento, que era importante, é que é evidente que é nos locais onde há mais população, Lisboa, Porto e Setúbal, onde existem mais alunos que não ficaram colocados, é preciso, esta política tem vindo a ser desenvolvida da ação social e, nomeadamente, dava o exemplo do mais superior, ser reforçada agora quando estamos no início do quadro, para que estes alunos que não entrarem
possam entrar nessas instituições de interior. E é importante que essas instituições também se focalizem em cursos de bandeira e que tenham reconhecimento internacional. Portanto, isso significa que acho que devemos dar Portugal fez um grande passo, deu um grande passo nesta matéria, é a área onde nós nos mais aproximamos na Europa, é a área do ensino, mas que é preciso um novo impulso e não podemos estar satisfeitos apenas com os resultados que já atingimos. Tiago Estevão Martins, volto a esta questão de uma aparente estratificação do ensino superior, até nestas próprias conclusões, né? Quase como se colocasse uma hierarquia não só entre cursos, mas também entre as próprias instituições, do ponto de vista do acesso e depois da saída para o mercado de trabalho. Um decisor político tem a obrigação de olhar para o sistema de ensino superior como um todo. Como é que se evita essa estratificação excessiva entre cursos, entre instituições, entre subsistemas? E o que é que o que é que de positivo pode sair de uma maior homogeneidade entre as propostas, as opções que estão perante os alunos, que é o que nos interessa aqui? Bem, antes de mais, importa dizer que, pelo menos na nossa perspectiva, o combate às desigualdades nunca está terminado. E, de facto, aquilo que vai acontecendo nós vamos criando novas ambições face àquelas que são as dificuldades que se vão apresentando. O país evoluiu muito desde os últimos anos. Nós sabemos que, em meados dos anos 60, a probabilidade de alguém que fosse filho de pais que não tivesse o ensino superior, de frequentar o ensino superior, quando comparado com alguém nessas condições, era 400 vezes inferior. Hoje são 4 vezes inferiores. Ou seja, continua a ser demasiado, mas é importante nós percebermos de onde partimos, o porquê de o sistema estar estruturado como está. Portugal continua a ter um déficit de qualificações. Isso tem, obviamente, impacto nos filhos, tem obviamente impacto nas famílias e obviamente que há uma questão que é fundamental, é que nós quando falamos de desigualdades nós não podemos olhar apenas para os parâmetros que normalmente procuramos de indicadores socioeconómicos ou de procurar os grandes números, porque como este estudo aliás corrobora e a literatura é aliás bastante clara quanto a estas matérias, a dimensão das desigualdades é visível desde cedo. E não se trata apenas de questões de apoios sociais, trata-se também de política educativa, de haver uma estratégia que esteja orientada para dar resposta às dificuldades. Nós sabemos que os pontos de partida de cada aluno, de cada família, são diferentes. E, por isso, a possibilidade de nós podermos fazer esta leitura mais fina, não só sobre os novos públicos, que é, aliás, a grande discussão que foi tida no início sobre a democratização do ensino superior, era de abrir as universidades, abrir os politécnicos a novos públicos. Agora é preciso também fazer esta análise mais fina, de perceber de que forma é que estes novos públicos também interagem com o ensino superior, de que forma é que as desigualdades se materializam agora também nos seus percursos formativos. E, de facto, nós temos muito caminho para fazer, mas é essa também a nossa obrigação, é de olhar para os dados com frieza, com a capacidade de nos questionarmos sobre os caminhos que temos percorrido, mas também de colocarmos esta nova ambição, uma ambição também de percebermos que não podemos percepcionar uma política de ensino superior sem ligar com a política educativa do básico e do secundário e não podemos percepcionar uma política de combate às desigualdades que olhe apenas para a ação social, mas temos que a conjugar também com uma política educativa que dê resposta e que possa mitigar as desigualdades de partida com que todos estes alunos partem. Já vamos falar de soluções seguramente com mais vigor. Nesta primeira ronda eu queria colocar alguns temas em cima da mesa e a questão que queria colocar à Cláudia André, até pelo facto de ser deputada pelo Círculo de Castelo Branco, e o estudo tem também uma conclusão muito forte sobre a questão da mobilidade geográfica ou da ausência dela, não é? Do que os estudantes acabam por procurar sobretudo as instituições da sua região. O que acaba por deixar as instituições do interior, de distritos como Castelo Branco, numa posição de relativa fragilidade, porque também é esse o desequilíbrio populacional que o país tem. Qual é o desafio acrescido que instituições que não estão na faixa eleitoral têm que enfrentar para garantirem uma política de inclusão mais robusta? Boa tarde a todos. Penso que o grande desafio, não só das instituições de ensino superior do interior, mas se calhar um desafio nacional, é, em primeiro lugar, desmontar este estigma que existe sobre o interior, em que aquilo que é oferecido pelo interior é como que algo, uma segunda escolha, algo menor, algo com menos
qualidade ou menos elevação que qualquer outra, neste caso instituições de ensino superior, possa ter no litoral. Sabemos que o trabalho das instituições de ensino superior no interior é tão profícuo como a das outras universidades. Possivelmente o estigma e o complexo da interioridade e esta constante minimização ou minorização do interior que entra no subconsciente do cidadão e em especial do aluno, de um aluno do secundário, que não coloca sequer em questão concorrer para as regiões como a UBI ou como a Universidade de Évora. Ou seja, há efetivamente um problema de uma espécie de complexo do interior e as universidades e politécnicos do interior têm trabalhado de uma forma extraordinária para conseguir desmontar todo este problema. É evidente que este é uma forma simplista de ver as coisas, é natural que, infelizmente, se estão a consegui-lo, uma instituição de ensino superior, se conseguir credibilizar ou prestigiar ou criar a tal notoriedade dos seus cursos e das suas ofertas, ela conseguirá com certeza atrair alunos independentemente da sua origem geográfica. No entanto, terá de fazer 2, 3 vezes um esforço maior que possivelmente uma universidade, um politécnico de Setúbal, Lisboa, Porto, até Coimbra, terão de fazer. Sabemos que é necessário criar, retirar este estigma e este complexo do interior e demonstrar aos nossos jovens, em especial aos jovens do secundário, que estas universidades são uma oferta tão prestigiante e tão importante e cuja saída profissional será tão importante como se tratasse de outro local qualquer do país. Os alunos deslocados, e aqui sim também temos um problema que julgo ser muito importante, os alunos deslocados, e aqui já estamos a falar de uma discriminação territorial e não só socioeconómica, o aluno deslocado terá muito mais dificuldades em se integrar e em se adaptar a qualquer universidade do que se estivermos a falar de um aluno, e daí provavelmente esta grande necessidade dos alunos quererem, não se quererem deslocar geograficamente, porque realmente esta deslocação é bastante dispendiosa para as famílias, mesmo quando estamos a falar de alunos da classe média, de alunos cujas famílias não têm, ou eles não têm direito à bolsa, não têm direito à residência de estudantes, mas têm, e esta é outra grande dificuldade, é o alojamento estudantil. E sabemos que estes alunos têm dificuldades e têm grandes sacrifícios para se conseguir manter numa cidade como Lisboa, como o Porto, tendo que alugar e tendo que arrendar vários meios de alojamento. Ou seja, também subscrevo aquilo que o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins disse no que diz respeito às bases, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito a partir das escolas. Esta questão do insucesso escolar, aliás, desculpem, do abandono escolar, e do abandono académico, é um trabalho que tem que ser feito a partir das escolas secundárias. Esta questão social e da discriminação social e do desnivelamento social, da desigualdade social que se reflete, ela deverá ser trabalhada a partir do ensino básico e secundário, para que depois todos os alunos consigam, ao chegar ao ensino superior, fazer face às suas dificuldades e às suas preocupações, e sobretudo para que consigam escolher o curso que desejam, independentemente da sua classe social e da sua disponibilidade financeira. Não é, no entanto, isso que nos mostra a realidade hoje, ainda, pelo menos. A pergunta que lhe vou fazer tem 2 partes, e uma mais abrangente e esta que tem ainda a ver com a questão da mobilidade geográfica ou da imobilidade geográfica, podemos dizer assim. A explicação é sobretudo socioeconómica, para que os alunos não saiam das suas regiões no momento de escolher a instituição onde pretendem estudar. Sim, neste estudo em particular nós não exploramos as explicações, não analisamos as explicações para essa falta de mobilidade, mas noutros trabalhos já temos feito, e o que a própria literatura diz é que tem a ver em grande medida com
com dificuldades financeiras, obviamente, são importantes, mas os custos da mobilidade não são só custos materiais, são também custos pessoais, de saírem do seu contexto, do seu contexto de conforto, da sua zona de amigos, ter que estabelecer novas relações, portanto, ter que estabelecer toda uma rede de relações, pronto, que nem todos os estudantes, ou os estudantes portugueses em geral, estão menos disponíveis para fazer esse esforço. A outra questão que lhe queria colocar é que toda esta relação entre o acesso e a saída para o mercado de trabalho é muito intrincada. O estudo mostra isso, não é? Porque quem sai de uma instituição do ensino politécnico tem mais propensão para o desemprego, mas o que o estudo não coloca o ónus de forma nenhuma na qualidade do trabalho que é feito nas instituições politécnicas, é antes um reflexo das desigualdades que existem no momento da escolha, portanto, a montante do próprio ensino superior. Ou seja, este trabalho, e o deputado Tiago Estevão Martins também dizia isto, este trabalho não pode começar só quando os alunos têm 18 anos. É exatamente isso que nós julgamos, de facto, porque a partir do momento em que o que nós sentimos é que essas desigualdades que surgem logo no momento da entrada no ensino superior, depois surgem novamente quando falamos de sucesso ou de abandono ou de permanência, e quando isso voltam a surgir quando falamos em termos de empregabilidade, quer dizer que há alguma coisa que tem que ser, que o próprio ensino superior deve e tem vindo cada vez mais as instituições a fazer trabalho nesse sentido, mas isto dito tem que começar antes, e tem que começar muito antes. Também é verdade que Portugal a esse nível evoluiu bastante, não é? Há muitos estudos internacionais que dizem que estas diferenças começam logo a fazer-se sentir desde bebés quase, crianças muito pequeninas, e nós fizemos um esforço grande em termos de acesso ao ensino pré-escolar, por exemplo, mas ainda há muito para fazer, até porque, como se vê com os resultados deste estudo, isto depois vai ter tem implicações ao longo da vida, não é? E, portanto, é mesmo importante que se atue, pronto, e que haja esse trabalho anterior à entrada no ensino superior. Como é que as universidades, e sobretudo as do interior, faço esta à parte, sobretudo as do interior, porque o Fotinhas Fernandes foi reitor da UTAD, podem mostrar as suas histórias de sucesso de maneira a inverter esta narrativa de que falávamos e que a deputada Cláudia André sublinhava? Eu acho que as universidades do interior devem estar focalizadas, devem se focalizar em determinadas áreas em que percebam porque é que se vai estudar para a Universidade do Interior. Porque são bons nisso, por exemplo, eu dava o exemplo da enologia. Porque é que se vai estudar para a UTAD? Porque a enologia é um curso de bandeira. Agora está-se a falar a questão das veterinárias, porque é um curso de bandeira no setor agrário. E, portanto, tem que ter aquele estigma de que tem que mimetizar, de deixar de imitar as universidades do litoral. Definir qual é a sua área, quais são as suas áreas de interesse, é evidente que uma forte ligação ao território, e até deveriam ser agora, nesta fase, pioneiras numa das grandes reformas que é necessária no ensino superior. Dou-lhe o exemplo que nós fizemos Bolonha. Bolonha foi a mudança de um formato do curso, passámos de 5 para 3 anos, portanto houve ali uma mudança estrutural, mas não existiu uma mudança funcional. E estas instituições, por exemplo, poderiam dar agora o exemplo, ao promover um ensino mais centrado no estudante e menos no professor, o que vai passar por uma redução da carga presencial e até aumentar as novas ferramentas que o digital está para continuar, em contexto de empresa, nas áreas que tenham impacto no desenvolvimento do território. Aqui sim poderia ser um apoio os fundos comunitários para implementar estes níveis, estas mudanças organizacionais e mudanças na forma de ensinar, e portanto é preciso dar um salto. Toda a gente sabe que nós, docentes, continuamos a ensinar nas mesmas salas onde fomos alunos, portanto isto mostra o muito que ainda é preciso fazer, e acho que uma instituição de menor dimensão pode ser o exemplo nesse sentido. Mas essa especialização das instituições do interior não vai criar um segundo extrato, não é, entre o que são as universidades amplas, generalistas, que seriam as do litoral, e as do interior, que são universidades mais especializadas? Não, há aqui um estigma, quer dizer, porque é que um aluno, por exemplo, de medicina veterinária, não é, que é um exemplo, haverá 3, 4 universidades.
com medicina veterinária e, por exemplo, é uma do interior, no caso da UTAD, que tem o curso acreditado internacionalmente. E, portanto, porquê é que vais estudar para lá? Porque tem um curso que é reconhecido em toda a Europa, não é? Portanto, as instituições têm que se diferenciar na forma de ensinar, na forma de estar e não propriamente no local. Isso não acontece na Europa. Na Europa, as pessoas, por exemplo, na Europa não se sabe se estão todos os alunos a estudar nas capitais. Estão a estudar em universidades de referência que estão distribuídas pelo território. Portanto, acho que aqui assim é preciso ter aqui alguma coragem na liderança e dizer, focalizar-nos nessa área. Pode ser inclusivamente a medicina. Não pensar que só está centrado nos grandes hospitais centrais do Porto e de Lisboa. Por exemplo, o curso de Medicina, que é um curso que tem maior atratividade, pode diferenciar-se em determinada área. Por exemplo, ainda agora estamos a sofrer uma pandemia em que se chega à conclusão que o vírus, e isto está dito pelas maiores referências internacionais, que vem do setor animal, por sua vez é devido a alterações ambientais. Portanto, há aqui uma trilogia ambiente, setor animal e ser humano e, portanto, isto vai existir novas formas de estudo, de investigação e pode ser uma diferenciação. O mesmo se diz, poder-se dizer, segundo outras áreas do conhecimento. O conhecimento cada vez é mais multidisciplinar e podem ser instituições do interior a apresentar essas novas propostas multidisciplinares, com novas valências e que se afirmem no mercado. Nós temos centrado a questão, provavelmente por culpa minha, na questão do interior. Tiago Estevão Martins, o dado que eu queria trazer também vem do estudo, que há regiões mais competitivas do que outras no acesso ao ensino superior, e Lisboa e Porto são as regiões mais competitivas, são as que deixam mais gente também fora do ensino superior. 40% no caso de Lisboa, 23% no caso do Porto, dos não colocados no último concurso. Ou seja, para estes alunos, fazer passar esta questão da imobilidade territorial acaba por também prejudicar as suas próprias possibilidades de ingresso no ensino superior e o seu percurso futuro. Que ferramentas é que podem ajudar a resolver este desequilíbrio entre a oferta e a procura, digamos assim? Bem, nós sabemos que desde os últimos anos temos tido, não só devido ao alargamento da rede, mas também ao facto de as próprias instituições terem robustecido, temos verificado que há uma crescente regionalização da própria configuração do ensino superior. Ou seja, a dimensão do número de estudantes que provém da região onde está a instituição é crescente. Isso, obviamente, tem justificações de natureza económica, mas há depois um conjunto de outras justificações que são importantes mencionar. Não farei muitas considerações sobre as motivações, mas é importante que nós também tenhamos a percepção de que um estudante, quando ingressa no ensino superior, está também a preparar-se e a apresentar-se perante uma perspectiva de futuro. E a verdade é que nós continuamos a ter um país muito desigual. É um país que funciona a duas velocidades muito diferentes. E, para além do mais, nós fomos permitindo ao longo dos anos que o peso das vagas disponíveis, tanto para Porto e Lisboa, consolidasse essa perspectiva de um país a duas velocidades, o que nos coloca hoje com uma grande questão, que tem que ver precisamente com este desequilíbrio, provavelmente injusto para com as outras instituições que fazem trabalho altamente meritório, sobre o prestígio que é atribuído às diferentes instituições, mas também com a perspectiva de encontrarem mais possibilidades e também mais oportunidades a partir do momento que estão nestas próprias instituições. A forma de nós combatermos estas questões não é simples. E, obviamente, que não se esgota nos apoios. Obviamente, nós podemos aumentar o complemento do alojamento, como foi feito. Pode ser feito um investimento no Plano Nacional de Alojamento Estudantil, obviamente que ainda não está no ponto que todos desejaríamos, e isso aí é um dos caminhos. Mas, fundamentalmente, há um ponto que é extremamente importante, que é o de capacitarmos estas instituições e de lhes darmos a visibilidade que elas merecem e, fundamentalmente, de as valorizarmos. E um caso paradigmático é o do ensino politécnico. O ensino politécnico tem uma abrangência territorial muito significativa, tem áreas de estudo muito interessantes que podem ser capitalizadas de uma forma, muitas das vezes, não tão bem explorada como desejaríamos, e é também um dos subsistemas onde há um caminho maior para percorrer, precisamente porque há, ou tem havido, uma menorização da sua reputação ou do seu reconhecimento que em nada condiz com aquela que é a qualidade da formação ministrada. E nós, basta percorrermos o país e vermos os casos de sucesso que temos pelas diferentes instituições fora, sejam politécnicos ou universidades fora dos grandes centros urbanos, para percebermos
que há, de facto, muito para explorar, mas temos nós também que dar essa visibilidade e temos que reforçar estas mesmas instituições. Gostava de assinalar um ponto adicional. Muito o que temos feito e do caminho que temos percorrido enquanto país ao longo dos últimos anos é criar diferentes vias de acesso para que estudantes, em fases diferentes da sua vida, com percursos diferentes, possam aceder ao ensino superior. E, para além disto, nós temos consolidado esta perspectiva com também uma maior abrangência territorial, da qual, aliás, os cursos TESP têm contribuído enormemente. Ou seja, nós hoje temos uma abrangência territorial, uma abrangência do ensino superior nos diferentes concelhos, que é muito maior do que aquela que tínhamos há uns anos atrás. E eu penso que isso é um dos pontos de partida também, porque uma das matérias que nós temos que repensar é precisamente de encararmos o ensino superior como uma obrigação, obviamente, do país para com a formação da nossa população, mas também de nós termos essa abertura para irmos procurar e densificar a capacidade de captação de novos públicos, pessoas com percursos diferentes que podem, obviamente, acrescentar. E quem foi estudante sabe perfeitamente que o enriquecimento é tão maior quanto maior a diversidade das pessoas que compõem a sua comunidade académica, sejam professores, sejam estudantes. E essa é, de facto, uma matéria que nós temos que trabalhar. Nós sabemos que há uma correlação entre a idade de entrada no ensino superior e o estatuto socioeconómico de partida. E nós temos também que ter a predisposição para captar estes públicos, para sermos capazes também de providenciar as condições para que haja uma aprendizagem ao longo da vida, mas que não se cinja apenas a uma expressão vaga e que criamos também essas oportunidades. E nós aqui temos muito caminho para percorrer, não só na própria disponibilidade que as próprias instituições vão tendo, obviamente com as limitações que têm, nós vamos sempre exigindo mais e mais às instituições, mas as instituições também vão fazendo esta adaptação e têm feito uma grande adaptação, mas um caminho de futuro é precisamente este, de também começarmos a capacitar as instituições de uma oferta que dê resposta a públicos que, por exemplo, já estão no mercado de trabalho e podem ser também chamados novamente para reciclar conhecimentos e para também abrir os horizontes. E parece-me que esse é também um horizonte futuro para o qual temos que trabalhar, porque o ensino superior não é apenas para os mais novos, isso é uma perspectiva totalmente deslocada temporalmente e daquilo que é preciso para o país. O ensino superior tem que ser educação, investigação de excelência para todos os portugueses, em qualquer etapa da sua vida, que queiram aprender e melhorar-se no seu dia-a-dia. Temos falado muito, deputada Cláudia André, sobre quem entra no ensino superior. Eu queria colocar-lhe esta questão sob o ponto de vista de quem não entra. Ou seja, o estudo mostra-nos que cerca de 40% dos alunos do ensino secundário prosseguem estudos para o ensino superior. Este é um número suficiente? Ou, e se a sua opinião for que não é, o que é que é necessário fazer a montante do ensino superior, mais uma vez, para garantir que o contingente de estudantes potencialmente candidatos aumente? Bom, eu julgo que o que é importante é perceber e ter a garantia que todo o aluno que termina o secundário e deseja seguir o ensino superior o consegue fazer com sucesso. E precisamente consegue fazer porque se esforçou, porque conseguiu, enfim, todos os requisitos necessários e que ao consegui-lo e cuja sua ambição seja terminar um determinado curso superior, este seja possível de o fazer, independentemente da sua condição económica, independentemente da sua localização geográfica, independentemente da sua condição familiar. Ou seja, para nós, mais importante que perceber se devíamos ou não ter mais alunos no ensino superior, que era importante que sim, é evidente, mas também sabemos que o que mais tem que nos preocupar é que está garantido o acesso e a conclusão a qualquer aluno português. E isso será efetivamente aquilo que mais nos deve preocupar. Nós percebemos aqui neste estudo que existe um abandono escolar, um abandono relativamente elevado, e por isso devemos nos perguntar o porquê.
o porquê deste abandono, o que é que leva a que os alunos saiam. E esta pergunta que é feita no estudo, e percebemos com isto que muitos destes alunos que abandonam os estudos têm a ver com a sua, enfim, ou porque não entraram na opção que eventualmente quiseram, considerando que normalmente a primeira opção não foi a sua colocação. Enfim, haverão várias razões para isso e isso é que nos preocupa. Aqueles alunos que abandonam o ensino superior porque desistem por razões económicas ou desistem por razões psicológicas, porque não aguentam o afastamento da família, enfim, porque é que desistem, porque é que se vão embora e não regressam. Julgo que é o mais importante e o que nós consideramos que deve ser também fundamental é criar todas as condições em conjunto com as instituições de ensino superior, perceber o que é que falhou, o que é que não foi respondido a estes alunos para que estes tenham que ter ido embora e para que estes não continuem os seus cursos. É evidente que a nossa população, especialmente a população ativa, ainda está muito aquém da formação académica que gostaríamos de ver. Sabemos que, enfim, há aqui um trabalho muito árduo a fazer, até mesmo na população ativa, ou seja, na população adulta ainda. Gostaríamos realmente de caminhar para que estivesse garantido o sucesso académico, escolar em primeiro lugar, depois académico, de todos os alunos que pretendam progredir na vida e que tenham esse objetivo através de um curso superior. E julgo que é esse o maior foco e a maior preocupação que deve fazer parte de todos, famílias, alunos, escolas e, em especial, governantes. Já vamos ouvir também o professor Alberto Amaral sobre as propostas que o EdLog deixa nas conclusões deste estudo, mas antes disso deixem-me só colocar uma questão para o meu lado direito, para a professora Carla Sai, para o professor Fontanhas Fernandes, sobre os estudantes internacionais. Este estudo não se centra apenas nos estudantes nacionais, mas centra-se nos estudantes internacionais, mostra-nos como o grande contingente que procura Portugal são os países de língua oficial portuguesa, o Brasil e os países africanos, e aponta-se como possível caminho alargar esse âmbito, o que implica que haja um investimento das instituições para que o ensino possa ser feito em língua inglesa, primordialmente. Como é que se garante o equilíbrio entre este público que já é atraído, o público da língua oficial portuguesa e que procura Portugal em boa medida por isso, porque pode ter as aulas na sua língua, na língua oficial dos seus países, e um alargamento de públicos que implica uma mudança, pelo menos em alguns cursos, a caminho da língua inglesa? É a mesma pergunta para os dois? Pronto, é verdade que essa foi, nas entrevistas que foram feitas no contexto deste estudo, foi de facto um fator que foi mencionado por algumas instituições, sobretudo instituições mais pequenas, que diziam que não conseguiam simultaneamente garantir uma oferta em português e em inglês, porque para isso precisavam ter uma turma completa, digamos, de estudantes que pudessem frequentar o curso em língua inglesa. Pronto, é verdade que essas coisas demoram a alterar-se, mas é possível ir criando ou ir passando a mensagem de que a língua inglesa ou que o ensino em língua inglesa tem vantagens para todos os públicos, seja o nacional, seja o internacional dos países que falam português. E, de alguma maneira, eu diria que era importante associar, digamos, à vinda destes estudantes internacionais toda uma série de vantagens também para os restantes, no sentido de partilha com culturas diferentes, com estabelecer redes de contactos internacionais, deixam de ser redes de contactos locais ou nacionais, e, portanto, eu acho que tem que ser feito todo um trabalho na atração destes estudantes em que se chama a atenção para esses aspectos, de forma a que a língua seja um fator, digamos que, menos importante. Pronto. Na medida do possível, lecionar numa língua que seja o mais franca possível é o ideal. Mas também estou convencida que alguns estudantes serão mais facilmente convencidos disso. Portanto, é preciso que se lhes apresente a solução, é preciso que lhes faça a proposta de que as aulas vão funcionar em inglês.
Fontinhas Fernandes, Eu aqui isso é tenho- viável do ponto de vista das instituições? Eu tenho aqui uma posição muito clara, que é a seguinte. A atração dos estudantes internacionais, para mim, deve ser uma aposta por dois grandes motivos. Primeiro, um dos grandes problemas que tem Portugal é a quebra de população. Há um problema demográfico e nós vamos ter que ter políticas ativas de imigração, de trazer pessoas, e acho que através do ensino superior é um facto. Ou seja, imagino para uma determinada região que se está a especializar, aquela especialização, quando eu falo do interior, é preciso uma especialização inteligente. Por exemplo, eu dava o exemplo, para fugir da minha área, neste momento é claro que o Alto Minho é uma área onde se está a especializar na zona da indústria automóvel. Vai ser necessária mão de obra, estão-se a instalar em empresas internacionais, não é só o caso da Bosch no Minho, estamos a falar em Viana, agora a energia das ondas também, há outras áreas, e portanto nós poderíamos atrair estudantes que vão estudar nas instituições daquela proximidade para aquelas empresas e em contexto de empresa. Isto é fundamental. É evidente que há uma maior facilidade naqueles que têm a nossa língua, não é? Mas se for ver a Espanha, eles estão a atrair muitos estudantes dos países do espaço ibero-americano, que é uma área absolutamente central. A outra questão é o impacto económico que têm os estudantes, não apenas pelas propinas internacionais para as instituições e a sustentabilidade das instituições. É que depois deles estar, mesmo que eles regressem aos seus países, vai haver um efeito spillover, que é trocas económicas, eles conhecem, ficaram com contactos e vai gerar novos mecanismos de desenvolvimento e de permutas económicas. Portanto, acho que neste quadro que se está a desenhar no 2030, deve ser perspectivado o ensino superior como um fator que tem impacto económico e, portanto, elegibilidade. Eu dou o exemplo que andamos 4 ou 5 anos para tentar resolver problemas burocráticos de execução de fundos comunitários, que é existir um projeto financiado pelo Compete de grande dimensão, em que se possa as instituições, por determinadas áreas e determinadas regiões, poderem apostar na atração de estudantes num determinado país. Técnicas de marketing digital, técnicas de proximidade, portanto, isto é preciso ser financiado e, portanto, eu veria com muito bons olhos que numa altura que se está a fechar um quadro, uma nova programação, que as universidades pudessem ser elegíveis e pelo impacto económico, ou seja, quando se fala nas rúbricas de internacionalização, que não se pensasse apenas na indústria do calçado, a indústria dos vinhos, a indústria dos têxteis, mas que vissem o ensino superior também como uma área onde pode ter vantagens económicas, e isso iria permitir dados para uma promoção e depois é preciso uma política de resiliência. E eu veria, portanto, a internacionalização com um dos olhos, primeiro, porque tem impacto económico, tem impacto na economia portuguesa. Segundo, porque pode apoiar uma política que tem que ser gerada obrigatoriamente de imigração, de trazer estudantes, de trazer jovens e trazer pessoas de outros países. O Luxemburgo fez isso, a Suíça fez isso, há muitos exemplos europeus, a própria Alemanha tem sido muito proativa e acho que Portugal tem que perceber que este é um dos maiores problemas, é que não temos gente. E o número de jovens com 18 anos, nos próximos anos, os censos mostram isso claramente, e que vamos ter uma diminuição assustadora e que as instituições vão ter que encontrar, e para isso é preciso um pacote financeiro que poderia ser o 2030. Permita-me só uma nota, Samuel, não é querer trocar o seu guião, mas há aqui uma coisa que me preocupa e que eu devia ter dito na questão anterior, que é o ensino das ciências. Os alunos que têm matemática têm menor abandono. É que também não olhemos só para a matemática. É que se olharmos para os alunos do 11º ano de Biologia e Física, estão a diminuir. A Biologia vai ter impacto nas ciências biológicas. Dava-lhe um exemplo da agricultura, que é uma área que tem que ter uma forte intervenção e modernização. Só metade das vagas é que foram ocupadas, portanto não temos maneira, não temos técnicos qualificados para dar resposta a este assunto, e no caso da Física vai afetar as engenharias. Portanto, o ensino das ciências, e porquê é que eu estou a dizer isto? Se da mesma forma que o EdLog diz e bem que para atrairmos estudantes internacionais tem que ser uma maior articulação entre os diferentes subtetores que trabalham isso, desde o CEF ou do antigo CEF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o ensino superior, portanto tem que existir uma maior articulação. Também no ensino tem que existir uma maior articulação entre a educação e o ensino superior. É preciso articular e pôr os vários setores a trabalhar nesse sentido.
Obrigado. A altura para chamar o professor Alberto Amaral do Conselho Consultivo do EDLOG a esta conversa. O EDLOG deixou um conjunto de recomendações de políticas públicas no final deste estudo. Era isso que eu convidava a partilhar connosco também para lançarmos esta fase final do nosso debate. Eu só de chamar a atenção para uma coisa que é a seguinte. A falta de equidade no ensino superior é um problema que não é um problema português, é um problema universal. E tem muito que ver com o facto do ensino superior, ou um diploma de ensino superior, constituir aquilo que se chama um bem posicional. Portanto, quem tem um diploma de ensino superior tem depois uma vantagem competitiva, por exemplo, a procura de emprego e por aí adiante. E o que acontece é que as famílias de maior recurso, de melhor capital económico e social, tendem a apropriar-se dos bens posicionais. E essa noção de bem posicional está associada a variações ao longo do tempo. Quando eu era aluno do ensino superior, havia cerca de entre 45 mil e 50 mil alunos em todo o ensino superior. Agora temos cerca de quase 10 vezes mais. E o que se punha na altura era entrar ou não entrar. Quando a percentagem de alunos de famílias desfavorecidas que conseguia ter acesso ao ensino superior era perfeitamente ridículo. E, portanto, havia entras ou não entras. E, portanto, essa era o que se marcava na altura. Quando o ensino superior se alargou, se permitiu que praticamente todos os alunos para conseguissem ter acesso ao ensino superior, passou a haver uma distinção diferente. Passou a ser não o entras ou não entras, mas sim onde é que entras e como. Ou seja, passou a haver distinções entre instituições e entre cursos dentro das instituições. E, portanto, essa falta de equidade que antes era o entrar ou não entrar, passou agora a saber, a deslocar-se para, por exemplo, quem é que entra ou não entra em medicina, quem é que entra ou não entra para a engenharia aeronáutica, quem é que entra ou não entra para a engenharia de gestão industrial e por aí adiante. E, portanto, se repararem, se fizerem um estudo, se olharem para a porcentagem, por exemplo, de bolseiros em cada um desses cursos, veem que foi para aí que se deslocou a diferenciação. Há uma porcentagem maior de bolsas no Politécnico que no Universitário, lá está, porque as famílias de menor recurso tendem a mandar os filhos tendem a ir para o Politécnico. Se podemos comparar medicina com enfermagem, verificará que é uma porcentagem muito mais alta de bolseiros na enfermagem do que na medicina, ou de outra maneira, se olharem para os recursos culturais dos pais, veem que no caso da medicina, cerca de 70 e tal por cento dos alunos têm pais com cursos superiores. Se olharem para a enfermagem, veem que 70 e tal por cento dos alunos não têm pais com cursos superiores. E isto replica-se, por exemplo, se olharem para a farmácia, que é politécnico, e compararem com as ciências farmacêuticas, que é universitária, vem de novo uma enorme desproporção nas porcentagens de bolsas, e por aí adiante. E, portanto, a falta de equidade que antes era o entrar ou não entrar, moveu-se agora para uma coisa diferente. Porque para tornar o ensino, alargar o ensino, foi necessário diversificá-lo e criar outras formas de ensino. Passou-se a haver politécnicos além de universidades e passou agora a haver os ciclos curtos, por aí adiante. E, claro, o que acontece é que os filhos das famílias mais desfavorecidas vão sendo empurrados para as opções de menor valor depois no futuro. E isso não está resolvido em nenhuma parte do mundo. Provavelmente isso irá sendo resolvido na medida em que nós mudarmos de geração. Porque se repararmos, a geração que hoje que entrou desta vez, há uma porcentagem muito grande de jovens cujos pais não tinham ensino superior. Na próxima geração vai ser diferente. A porcentagem de pais com ensino superior já vai ser muito maior e, portanto, os filhos desses pais vão estar numa situação mais favorável do que estavam na geração anterior. E, portanto, isto terá que ser feito assim. E, portanto, o que significa que a equidade, ou a falta de equidade no ensino superior, não é fácil de resolver, mas pode ser minorada. E, portanto, aquilo que está aí recomendado é um conjunto de alterações que tendem a minorar isto. E minorar é reduzir as vantagens que têm as famílias mais favorecidas em relação às outras. Como? Começando com o pré-escolar. O pré-escolar é fundamental para ajudar a minorar estas dificuldades, a melhorar substancialmente a qualidade do ensino público nos preparatórios e no secundário.
é alterar a questão dos apoios sociais, porque as bolsas de estudo são dadas a um nível muito baixo de rendimentos. Para uma família de classe média, dificilmente conseguirá que um filho tenha uma bolsa de estudo. É necessário ainda salientar que naquilo que neste momento nós chamamos de bolsas de estudo, uma porcentagem muito grande que são apenas isenções de propina. Portanto, a verdadeira bolsa de estudo é boa verdade, muito menor quando se olha para o total. E, portanto, uma família hoje de recursos médios dificilmente terá recursos para pôr 2 filhos a estudar fora do ambiente familiar. E isso cria depois o seguinte, e é o caso de Lisboa e Porto. Lisboa e Porto são exatamente os dois sítios onde o ensino público preenche menos as necessidades dos distritos. E, portanto, há uma percentagem significativa de alunos de Lisboa e Porto que não encontra colocação no ensino público. E é por isso que, se repararem e se olharem para o ensino privado, está essencialmente concentrado na área de Lisboa e na área de Porto. E isto não há milagres, é mesmo assim. Pá. E, portanto, uma família quando o filho não consegue entrar, por exemplo, na Universidade do Porto, nem no Politécnico do Porto, vai pensar, o que é que eu vou fazer? Vou mandá-lo para fora e suportar os custos de deslocação, de estadia, mas não sei o que, pós-graduação e tal, ou vou pô-lo aqui numa privada do Porto, para que se calhar está mais pertinho, para não ter despesas e tal. E esse um problema que tem de ser resolvido. No caso dos alunos internacionais, aquilo que me choca mais é que grande parte dos problemas que as instituições enfrentam no recrutamento de alunos internacionais seja a burocracia. Portanto, uma jornalista com quem eu estive a falar hoje, e que fez um estudo sobre, por exemplo, os vistos, chegou à conclusão que estão neste momento a ser dados vistos para os alunos do ano anterior. Ou seja, um desgraçado de um aluno, e isso nós fizemos vários inquéritos a representantes de ensino superior, um aluno estrangeiro fora da Europa, que marca uma reunião com o CEF para começar a tratar dos seus processos, pode estar à espera mais de 6 meses para ter uma entrevista marcada. Depois, como não tem visto, também não pode ter residência, não tem residência, não pode ter conta bancária, e isto é um verdadeiro inferno burocrático que devia estar resolvido há muito tempo. Para os alunos europeus, que não são abrangidos pelo estatuto de estudante estrangeiro, têm outro problema, que não estão abrangidos sem entrar para o concurso geral de acesso e enfrentam depois os problemas dos exames nacionais. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de medidas em relação aos alunos estrangeiros que não custam dinheiro e que são pura e simplesmente vontade de eliminar a burocracia. Em Inglaterra, em muitos países, arranjaram um visto de estudante, que é considerado um estudante mediante uma lista que é fornecida pelas universidades e pelos politécnicos, não é? Não percebo porque é que em Portugal não se faz a mesma coisa. É que depois tem de ser acompanhado. Por exemplo, em Inglaterra, chegou-se à conclusão que os mecanismos de acesso ao ensino superior dos alunos estrangeiros era a melhor forma de imigração ilegal. E, portanto, houve instituições que foram proibidas de apresentar essas listas, porque é uma fiscalização eficiente. E isso, essencialmente, me choca mais muitos problemas que existem e que nem sequer envolvem questões financeiras. Já o caso das bolsas dos alunos, claro, uma pessoa para ir para um nível decente de bolsas de estudo, teria problemas digamos, a nível das finanças. Note-se, no entanto, e outra coisa que o estudo também chama a atenção, é que as famílias portuguesas com o ensino superior, têm uma porcentagem de despesas superior à média europeia. Embora os rendimentos das famílias portuguesas sejam, de uma maneira geral, inferiores à média europeia. E, portanto, temos aqui um problema muito complicado de apoio social que faz com que muitos dos alunos não sejam móveis. Se olharem para a população que frequenta hoje as nossas instituições de ensino superior, verão que a maior percentagem, e quanto melhor é a universidade, mais localizada ela porque é um contrassenso. Por exemplo, a percentagem de alunos do Distrito do Porto, que está na Universidade do Porto,
ou porcentagem de alunos do Distrito de Lisboa que está dentro das universidades em Lisboa é enorme. E não há em Portugal uma instituição, sei lá, como Oxford ou Cambridge, para a qual vale a pena valer uma pessoa matar-se e endividar-se para ir para lá estudar. Não é? E, portanto, o aluno é muito localizado. E isso é um problema que está muito associado, de facto, à baixa natureza dos apoios sociais. Eu lembro, por exemplo, nos países nórdicos, os alunos não só não pagam propinas, como ainda por cima têm um salário, que estão dependentes da família. E é generalizado, nem sequer é dependente dos rendimentos familiares. E claro que aqui em Portugal nós temos um problema muito complicado, porque um pai para uma classe média, se tiver 2 ou 3 filhos, e os quiser mandar para fora do ambiente familiar, vai ter grandes problemas financeiros. Não é? É tudo. Obrigado, professor. Vamos ouvir. Este debate não foi pensado, este estudo não foi pensado desta forma, e este debate não foi pensado desta forma, não foi pensado para acontecer num contexto pré-eleitoral, mas a verdade é que estamos num contexto pré-eleitoral e, portanto, não, é impossível não colocar esta questão, quer ao Tiago Estevão Martins, quer à Cláudia André, perceber de que modo é que os programas eleitorais que neste momento os partidos seguramente estão envolvidos na sua concretização, pode responder a algumas destas questões, nomeadamente eu identifico duas que foram levantadas aqui pelo Alberto Amaral, a questão da possível criação de um visto de estudante ou de um mecanismo mais flexível para o acesso dos alunos internacionais a Portugal e, no caso dos alunos nacionais, tem a ver sobretudo com as bolsas de estudo, o financiamento para os apoios da ação social. Onde é que é possível, numa próxima legislatura, intervir? Começo pelo Tiago Estevão Martins. Não quero desiludir ninguém, mas não serei eu a pelo menos levantar o véu sobre o programa eleitoral do Partido Socialista. De qualquer das formas, há matérias sobre as quais eu posso naturalmente comentar. Esta questão dos estudantes internacionais é uma questão que envolve e que tem que merecer imensa cautela. Porque nós, quando falamos sobre esta matéria, temos que ter percepção de que ela tem outro grau de complexidade do que às vezes possa parecer de forma imediata. Obviamente que isso não foi desconsiderado por nenhum dos presentes, mas apenas clarificando que há muitas matérias que têm que ver, nomeadamente, com o recrutamento, que obviamente que merecem sempre algum tipo de cuidado na análise. Quanto à questão da demora na atribuição dos vistos, de facto é um trabalho que desde 2019 tem vindo a ser feito, com o Study and Research in Portugal, mas há uma questão fundamental, é que de facto o número de vistos de pedido de vistos aumentou exponencialmente, nós não temos uma capacidade de resposta adequada para estas matérias e, obviamente, que isso repercute depois no dia-a-dia, na vida concreta de cada um destes estudantes. De qualquer das formas, aquilo que estava previsto, aliás, para o Simplex 2021-2022 era também continuarmos a dar esta resposta de aprofundamento para melhorar esta capacidade de resposta. Por isso, esta é uma questão que já estava a ser considerada e, obviamente, que merece toda a nossa preocupação, sendo que nós temos sempre que encontrar um equilíbrio entre aquela que é a nossa necessidade de sermos ágeis e céleres na resposta a estes estudantes, com o necessário equilíbrio também para evitar situações que não sejam exatamente aquelas que nós procuramos e que todos desejamos. Um segundo ponto sobre as questões de acesso e frequência, neste caso sobre o custo de frequência e os apoios que são concedidos. De facto, os apoios sociais concedidos aumentaram bastante desde os últimos anos, não só devido ao limiar de elegibilidade que teve a sua alteração, ou seja, hoje não é necessário ter rendimentos tão baixos para oferir de bolsa, e houve também esta desagregação entre o valor da propina e o valor da bolsa, o que quer dizer que, em termos práticos, em termos reais, o estudante terá a partir de bolsas mais altas. E isso tem uma resposta muito clara, é que houve uma procura de resposta, que obviamente que nós procuraremos sempre aprofundar, de dar mais condições aos estudantes, mais bolsas que consigam pagar mais àquilo que é a realidade do estudante, mas também de reduzir o valor das propinas, e esse é um caminho que tem sido continuado. Obviamente nós sabemos que este é um impacto financeiro considerável, mas a nossa ambição é sempre a ambição de reduzir ao máximo os custos de frequência, obviamente sem prejudicar as instituições, e aí é preciso também realçar a importância dos contratos estabelecidos com as instituições, porque esta é uma opção política que é assumida pelo país como um todo e não apenas como uma redução da receita das instituições, e eu acho que isso é algo que também é importante frisar. Houve um entendimento, e aliás esse entendimento de que
é preciso reduzir os custos de frequência dos estudantes do ensino superior e também melhorar aquela que é a capacidade de apoio aos estudantes mais desfavorecidos, mas esse é um caminho que temos feito e que estou certo de continuarmos a fazer. A deputada Cláudia André, como eu dizia no início, é vice-coordenadora para a Educação e Desporto no Conselho Estratégico Nacional do PSD, portanto, espero que isso lhe permita que levante um bocadinho o véu sobre o que vai ser o programa eleitoral do PSD, coisa que o Tiago Estevão Martins não pôde fazer do lado do PS. Eu sou jornalista, estou sempre à espera que haja novidades dos sítios onde estou. Sra. Deputada, em que medida é que numa próxima legislatura é possível responder a algumas destas recomendações que são deixadas aqui pelo EDLOG? Bom, eu lamento desiludir-lo, eu não gostaria de o desiludir, mas na verdade também não poderei, enfim, desvendar qualquer ideia que esteja a ser trabalhada no programa eleitoral do PSD. Estamos já a trabalhar nisso, como o nosso presidente do partido já anunciou, mas no que diz respeito, em especial no que diz respeito às nossas preocupações, enfim, elas também já foram aqui algumas delas denotadas por mim, mas e isto era uma preocupação até do anterior programa eleitoral, 2019, no que diz respeito às regiões menos densamente povoadas, tínhamos em 2019 uma proposta de majoração para as universidades do interior, para precisamente dar apoio e que estes apoios aos alunos deslocados pudessem ser, em especial nas zonas do interior, feitos de forma mais incisiva e de forma mais notória. Também prevíamos apoios aos estudantes que fossem deslocados para o interior. Mas há outra característica que nos preocupava em relação à questão também da saída para o mercado de trabalho. Também procurávamos medidas para estreitar o mais possível uma maior articulação entre as universidades e as características e a especialização regional, para que também de alguma forma estes alunos conseguissem, ao saírem das suas universidades, a proximidade com o mercado de trabalho e o trabalho que eventualmente possam ter desenvolvido no mundo académico, lhes abrisse as portas para o mercado de trabalho nas regiões onde estavam, e isto, por exemplo, olhando às regiões do interior, seria bastante benéfico, de forma a assegurar, por assim dizer, os alunos que que estudaram nas universidades do interior e nos politécnicos do interior. De qualquer das formas, como eu disse, vamos nos preocupar com toda a certeza na questão do alojamento dos estudantes, que tem sido uma preocupação do PSD e que temos constantemente questionado o atual ministro Manuel Leitor, assim como também a questão dos vistos dos alunos internacionais, também já foi questionado e alertámos por diversas vezes destas dificuldades e, portanto, são efetivamente questões que nos vão preocupar e que teremos de encontrar soluções. E para isto também agradecemos, e remato se calhar já para terminar, agradecemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre este estudo e sobretudo sobre o próprio estudo, que também será mais um dos instrumentos que nos ajudará com certeza a governar na base disso. Obrigada. Este estudo sobre os estudantes nacionais e internacionais no acesso ao ensino superior está disponível a partir de agora, seguramente vai suscitar pode ser um instrumento útil não só para os programas eleitorais, mas seguramente para a definição de outras estratégias do país e das próprias instituições e suscitar outros debates como este, imagino eu. Resta-me agradecer a presença de Carla Sá, António Fontanhas Fernandes, Tiago Estevão Martins, Cláudia André, que nos acompanhou à distância, também de Alberto Amaral e todos aqueles que aqui presencialmente ou online estiveram connosco ao longo da última hora. Obrigado a todos, obrigado também pelo convite para ter estado nestas funções e voltaremos a ver-nos numa próxima ocasião, seguramente. Boa tarde.